Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje recebe o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier. Nós falamos no primeiro bloco todo o potencial do estado do Pará, né? Mas também tem a questão dos desafios para os produtores, né? E a participação muito grande da federação, do trabalho da federação. Agora, os conflitos fundiários preocupam? Nós falamos exatamente da nossa potencialidade e eu tenho 4 grandes questões que nós estamos mostrando dessa nossa fragilidade. A primeira dela é essa questão fundiária. Quando o Brasil convidou que o brasileiro viesse para a Amazônia e viesse para o Pará, até por questão de segurança nacional, foram retirados das margens das rodovias federais existente ou projetada 100 quilômetros. Resultado disso é que transferiu-se para a União o gerenciamento de 85% da área fundiária do Estado. E aí você começa uma questão muito forte, porque quem está sentado no governo do Estado, às vezes, não tem o mesmo partido político, tem a mesma mentalidade de quem está na área federal e começa o conflito. Esse é um fato. O segundo fato, nós estamos no bioma da Amazônia. Dos 6 biomas brasileiros, é o único que tem hoje uma preservação imensa, é o da Amazônia. 90% da Amazônia é preservada. O estado do Pará é 76%, porque o Pará é o estado mais antropizado que nós temos. E aí você começa de Brasília uma legislação para que dentro para o Brasil inteiro. Então, o Pará tem sido altamente penalizado com essa legislação ambiental. Isso é seríssimo. Outro assunto sério é logística, porque se nós temos 24% do estado antropizado, ele não está só num local, ele está distribuído no estado inteiro. Aí isso quer dizer que nós temos uma reserva de 76%, essa reserva tem um custo, o deslocamento, até o poder público para fazer estrada tem que fazer 76% mais estrada, uma linha de transmissão, enfim, o tempo que se demora de locomoção de um lado para outro, isso é seríssimo. E o último, eu tive a oportunidade de, na Agência de Desenvolvimento da União na Amazônia, que é a Sudã, do mesmo jeito que tem também no Nordeste, eu fui conselheiro diversas vezes representando o setor produtivo. E uma vez me chega aquelas informações dito privilegiadas para os conselheiros, era distribuída para os governadores dos estados da Amazônia e para os ministros que compõem o CONDEL da Sudã, uma informação de que só a Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tinha mais doutores do que os 9 estados da Amazônia. Então, essa geração de conhecimento é seríssima também na Amazônia. Lógico que nós evoluímos muito, mas ainda temos essa deficiência na Amazônia. E aí começa algumas dificuldades. Uma delas, nesse setor fundiário, o Pará foi escolhido para poder ter 40% da reforma agrária brasileira. Lá se criou 264.513 lotes de reforma agrária. Nós é o estado que tem 3 superintendências do INCRA. Eles conseguiram assentar 187 mil famílias, ou só 71%. Nós defendemos, inclusive, o apoio para aquele assentado, para que ele pudesse, a partir daquele momento, começar a fazer sua produção. Então, ele tem o crédito, fomento, alimentação e condição durante 18 meses. Só que nós não ensinamos ele a produzir. Terminou que 41% desses assentados escafedeu-se. Ficaram 30%, ou 56 mil famílias, e o Pará tem hoje disponível 207.339 lotes de reforma agrária construído com recursos da sociedade brasileira disponível para quem quer. E, por outro lado, o Pará tem 1.500 propriedades invadidas, onde nós temos companheiros e irmãos nossos, numa situação de fragilidade social seríssima e também de forma conflituosa, porque se ele está numa propriedade invadida, tanto ele, invasor, como também o invadido, uma situação muito difícil. É uma distorção que tem. E nós estamos, inclusive, essa minha vinda a Brasília, nós estamos trabalhando a possibilidade que o governo possa, inclusive, desses lotes
que estão disponíveis, transferir essas pessoas, e o próprio Senai já se dispôs a dar a formação profissional adequada para que aquele que quer fazer o seu papel, né, a gente possa, inclusive, ensiná-lo, né, capacitá-lo para que ele possa produzir e dar resposta à própria sociedade daquele benefício que ele está recebendo. Esse é um fato que, de qualquer maneira, nós não podemos esconder, existe no estado do Pará. Estamos tentando superar essas questões, mas, infelizmente, só agora, no dia 31 de agosto, é que esse Brasil mudou. Você está vendo aí o número de desempregados que você tem no Brasil, o número de pessoas que dependem, de qualquer maneira, de seus vencimentos, de seu salário para manter sua família, e acho e entendo que o setor nosso do agronegócio, que vem segurando esse país, vem dando estabilidade, é que vai ter também que ter um compromisso grande no sentido de superar isso aí. Agora, dentro de toda essa problemática também, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho da federação diante de tudo isso, diante do potencial e diante das dificuldades. A Federação da Agricultura do Estado do Pará, em função da dimensão territorial do Estado, lhe disse que nós fizemos, foi a primeira federação a fazer isso. Nós dividimos a diretoria em 10 núcleos regionais para poder a gente ficar mais próximo do produtor e do sindicato. Com isso, eu me recordo que cheguei ao Pará, nós tínhamos 5 sindicatos. Hoje nós temos 132 sindicatos em 138 municípios do Estado. O Estado tem 144 municípios. Então, hoje, nós fizemos com que o Pará tivesse a maior representação política do setor. Isso tem nos ajudado muito. A gente tem tido a colaboração de lideranças fortíssimas, que tem nos ajudado, né? E dando, de qualquer maneira, essa contribuição ao Estado, porque o sentimento nosso é de que a transformação da sociedade se faz através da produção. É o único caminho que você tem. Estamos levando isso adiante, mesmo porque essa nossa Amazônia, em função do extrativismo, nós temos municípios de baixo IDH ainda no Brasil muito forte. Se você fizer um levantamento no mundo hoje, você vai ver que os mais baixos IDH do mundo hoje estão na África e na Amazônia, em locais onde você tem floresta. Lógico que nós não vamos chegar aí para poder fazer desmatamento de forma indesejável, mas tem que ter equilíbrio e tem que ter políticas. Inclusive, eu vejo que o Brasil vem sempre querendo se utilizar da Amazônia, mas tem dado pouco retorno. Por exemplo, nós temos no Pará 32 usinas hidrelétricas para serem construídas. Dessas, tem 5 hoje já em construção, sendo que uma já foi inaugurada, que é a Telepires, agora a Belmonte, né? A anterior, que era Tucuruí, 80% do que é gerado lá, nós estamos servindo o Brasil e as outras também vão servir o Brasil. Energia e desenvolvimento, é uma fonte limpa hidrelétrica, mas nós no Pará temos o consumo mais alto, porque a legislação determinou que a tarifação seja feita em função da distribuição de domicílios. Então, o Pará, nessa dimensão territorial, uma rede de 1 quilômetro, por exemplo, atende 10% dos municípios que atende São Paulo, né? Não se levou em conta a potencialidade nossa. Então, isso também nós estamos sendo penalizados, precisamos mudar, lógico, que a sociedade paraense tem que ter consciência disso e começar a fazer esse trabalho. Ok, nós agradecemos então a participação do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier. Muito obrigado pela participação, falando aí do belíssimo estado do Pará. Nós, inclusive, o sentimento nosso, que a contribuição é para o desenvolvimento do Estado, é para a sociedade paraense, porque na hora que o Estado tiver melhor qualidade de vida, o produtor também, certamente ele também vai ter melhor satisfação, o que é dele vai valer mais, e é essa a nossa alegria. Ok, e o produtor quer saber, vai ficando por aqui. Depois do intervalo, tem Sindicato na TV, não saia daí.